Olá, como vocês estão? Nós vamos dar sequência a mais um podcast do canal de Farmacologia Clínica da Unicristos e hoje nós vamos falar sobre fármacos anticoagulantes e antihemorrágicos. Como vocês já devem prever, inicialmente nós vamos falar um pouco sobre hemostasia e hemorragia. São conceitos que precisam ser bem compreendidos por todos para que após isso nós possamos falar um pouco sobre os medicamentos. A hemostasia, o que é a hemostasia? É um conjunto de mecanismos pelos quais se mantém o sangue fluido dentro do vaso, sem coagular e sem extravasar, certo? Sem coagular, diminui o risco de trombose. E o extravasamento, sem extravasar, diminui o risco de hemorragia. A hemostasia, ela tem algumas etapas. A primeira etapa é a hemostasia primária, a segunda etapa é a coagulação, propriamente dita, que é onde as plaquetas elas vão atuar ali formando os coágulos para fazer o tampão. E a terceira etapa, para que a hemostasia ocorra de fato, é a fibrinólise, que é quando todos os coágulos eles já foram formados e acaba tendo uma quebra, desses coágulos. É necessário haver essa quebra para que o sangue tenha esse aspecto fluido dentro do vaso e nem ocorra processos de trombose nem de hemorragia. Existem alguns elementos que eles vão influenciar na hemostasia, como os vasos sanguíneos, particularmente o endotélio, elementos celulares sanguíneos, particularmente as plaquetas, proteínas procoagulantes também do plasma, e aí a gente pode citar os fatores de coagulação. O sistema fibrinolítico, que é esse de quebra de fibrina, também vai ser um elemento importante, que vai influenciar. E proteínas inibitórias e anticoagulantes. Então, de fato, a hemostasia é uma balança. Mas como é que ela vai equilibrar isso, fica o questionamento, como é que ela vai equilibrar isso? Quando nós temos um processo de trombose, onde forma coágulos em excesso, a trombose é justamente esse envolvimento da formação de um coágulo sanguíneo, um trombo, dentro dos vasos intactos. Começa a obliterar. Esse coágulo ele vai bloquear o fluxo de sangue e vai causar inchaço e dor na região. O problema maior é quando um coágulo ele se desprende e se movimenta na corrente sanguínea em um processo chamado de embolia, certo? Então, é de alto risco quando esse coágulo ele se desprende, certo? E aí entra a questão da fibrinólise, que vai ser a quebra desse trombo, a quebra da fibrina que está formada nesse coágulo. A fibrinólise ela é um processo que ocorre dentro do corpo para quebrar os coágulos sanguíneos. E isso vai evitar que os coágulos de sangue eles permaneçam no lugar e cresçam e permitam ao corpo limpar fragmentos de coágulos com segurança. Então, tem esse intuito de evitar riscos como derrames e danos ao coração, que podem ser causados por grandes coágulos que estão flutuando pela corrente sanguínea. Então, ocorre esse processo de equilíbrio, formação de trombos e fibrinólise para que ocorra a hemostasia. O extravasamento sanguíneo natural, que se segue em qualquer intervenção, não é uma hemorragia, certo? A hemostasia, ela envolve essas duas situações, contração dos vasos e coagulação do sangue. Mas o que é a hemorragia? A hemorragia ela é o extravasamento abundante e anormal de sangue que ocorre durante ou após uma intervenção cirúrgica, o qual ele não se coagula e a hemostasia natural ela não ocorre. E aí existem algumas causas locais e causas gerais. As causas locais, geralmente, tem pouca gravidade, há uma congestão ou infecção dos tecidos e geralmente são algumas lesões dilacerantes e pequenas injúrias em vasos. Causas gerais já são de maior gravidade, geralmente após intervenção cirúrgica, e pode desencadear algumas situações hemorrágicas, como anemia, hemofilia, leucemia, distúrbio hepático. Então, são algumas consequências
das causas gerais. A hemorragia ela pode ser classificada como primária e secundária. As hemorragias primárias são as que ocorrem durante ou logo após a intervenção cirúrgica, sendo as mais fáceis de coibir. Já as secundárias são as que ocorrem horas ou dias após a cirurgia e são as mais graves, pois elas ocorrem longe do operador, longe da pessoa que fez a intervenção cirúrgica. Resistem mais às medicações hemostáticas e nem sempre é fácil de tratá-las pelos métodos, né, locais conhecidos. Após a exodontia, é normal que você espere imediatamente a remoção do dente. É comum que haja esse sangramento, sendo esse muito fácil de controlar. E para por completo com cerca de 8 horas. Após todas as manobras e cuidados pós-operatórios. Um cientista, Emer, pesquisador, em 2014, ele falou sobre a questão da evidência de sangramento além do pacote de pressão, né, que é quando o paciente, esse sangramento ele não cessa após 8 horas, ele continua além das 12 horas, faz com que o paciente ele ache estranho e ligue ou retorne ao dentista, ou vá ao departamento de acidentes e emergências. Resulta no desenvolvimento também de um grande hematoma no local, ou equimoses nos tecidos moles da boca. E às vezes pode requerer transfusão de sangue e hospitalização, ou ambos. E aí é importante prevenir, né? Estar precavido. E aí é essencial que no exame clínico adequado durante a anamnese seja observado se o paciente tem histórico de hemorragias, distúrbios de coagulação, distúrbios hepáticos, histórico de trombofilia, uso de coagulantes. E aí pode-se utilizar também de exames laboratoriais de rotina, como a ATP, né, que é o tempo de protrombina, a TTPA, o INR, a plaquetometria. Então, são exames que pode ser lançado mão para identificar alguma alteração nesse processo de coagulação, certo? Então, é algo que precisa ser muito cuidadoso, muito cauteloso. Precisa ser muito cauteloso e ter bastante cuidado nesse processo de exame clínico durante a anamnese, certo? O ideal é que, antes de fazer procedimentos muito invasivos, que fossem feitos esses exames laboratoriais para entender bem como é que está funcionando o sistema, o organismo, né, daquele paciente. E aí, os exames complementares. Tem o tempo de sangramento, né, o TS, que ele vai avaliar a avaliação qualitativa das plaquetas, né. Já a plaquetometria já é uma avaliação quantitativa de quantidade das plaquetas. O TP, que é o tempo de protrombina, ele vai avaliar a via extrínseca da coagulação. E o TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada, ele vai avaliar a via intrínseca da coagulação, né? Então, toda aquela cascata que vocês viram na fisiologia. E aí, eu sugiro para vocês darem uma olhada na cascata de coagulação e identificar os fatores, né? Os fatores de coagulação. Tanto da via intrínseca, como da via extrínseca, como da via comum. Geralmente o TP, ele vai analisar a via extrínseca, né? Necessariamente o fator 7. Ele vai avaliar o fator 7. Na via comum, vai avaliar o fator X, o fator 8. Fator 5, perdão. O 2 e o fator 1. Geralmente, quando a alteração da ATP são vitamina K dependentes, né? E aí entra o uso da varfarina. O TTPA, esse exame, ele vai avaliar a via intrínseca. Então, aí ele já avalia o fator 12, o fator 11, o fator 9, o fator 8, certo? E alguns pontos da via comum. E a heparina, ele pode afetar nesse processo de alteração.
A plaquetrometria e o coagulograma, né, são exames complementares que também podem ser utilizados. E aí vai influenciar na redução dos fatores de risco, né, impedindo lesão endotelial, prevenindo, e aí avaliar os antiplaquetários, né, a adesão, a ativação plaquetária, avaliar anticoagulantes como trombina e fibrina, e avaliar também fibrinolíticos, como a plasmina e a fibrinólise. Então, é um exame bastante complexo que vai avaliar alguns pontos importantes nesse processo. E aí a gente pode falar das ações dos fármacos nas alterações hemostáticas. Como é que os fármacos vão agir diante dessas alterações de cascata, né? De cascata de coagulação, de fluxo sanguíneo. Então, a gente tem 3 pontos principais, né, onde os fármacos eles podem atuar. Pode ser na remoção da fibrina, né, da fibrinólise, o processo de fibrinólise. Então, alguns fármacos vão influenciar para que haja essa remoção da fibrina. Outros fármacos podem ajudar na coagulação sanguínea, ajudando a formar a fibrina, né? E outros vão influenciar na função plaquetária. E aí, antes dos fármacos propriamente ditos, nós temos alguns hemostáticos locais, como é o caso do Hemospon, que é uma fibrina, né? Já vem a fibrina pronta para ser colocada ali no local. É um esponja de fibrina que após a exodontia, por exemplo, você coloca, após toda a irrigação e higienização, coloca dentro do alvéolo para ajudar na cicatrização, certo? Na formação do coágulo, na verdade. E aí nós temos também, por exemplo, o Hemostop, né, que é uma solução hemostática tópica, que às vezes é utilizado nos processos restauradores, onde há lesão cervical não cariosa, certo? Para conter aquele sangramento ali daquele local. Geralmente se coloca mergulhado no fio retrator e aí coloca dentro do suco gengival para conter o sangramento naquele momento. Há também algumas manobras, né, de compressão e estabilização do coágulo que vai fazer um processo de hemostasia naquele local. E também algumas manobras atuais, como o PRF, que é feito pela extração, né, do próprio sangue, vai para a centrifugação e aí a gente consegue separar o plasma, né, de outros componentes. E aí tem sido muito utilizado como após as exodontias, né, e outros procedimentos também, para ajudar na cicatrização daquele local. E fora esses hemostáticos locais, a gente pode falar dos fármacos antifibrinolíticos e hemostáticos, né, são aqueles que vão impedir a fibrinólise, né, porque o intuito dele é acabar com a hemorragia, né, é formar o coágulo. Então, não é interessante ter um processo de quebra de fibrina, quebra de coágulos. Então, são fármacos antifibrinolíticos, né, que não querem que o processo de fibrinólise aconteça para que o coágulo propriamente dito se forme. E aí nós temos o ácido tranexâmico, que é o Transamin. O Transamin, ele inibe a ativação do plasminogênio e assim previne a fibrinólise. São indicados em hemorragias após prostatectomia e exodontias. Tem a administração oral e intravenosa, e ele é contraindicado em portadores de coagulação intravascular ativa, vasculopatia oclusiva aguda, pacientes com hipersensibilidade, ou então gravidez e mulheres que estão amamentando, né, lactantes. O Transamin em adultos o tratamento pode ser iniciado com Transamin injetável. Entretanto, se o tratamento continuar por mais de 3 dias ou em casos de menor gravidade, recomenda-se o uso da apresentação oral e a dose recomendada é de 15 a 25 mg por quilo, isto é, 2 a 3 comprimidos, 2 a 3 vezes ao dia.
Ainda sobre os fármacos antifibrinolíticos, né, que vão ajudar nessa hemostasia e impedir a hemorragia, nós temos a vitamina K. A vitamina K já é por produção hepática e o objetivo dela é produzir os fatores da coagulação, né, atuar nesse processo de formação desses fatores para que a coagulação de fato aconteça. É como se ela tentasse ajudar num processo que está defeituoso. Outro fármaco antifibrinolítico hemostático é o Y, né, que é o ácido Y-aminocapróico. Ele combina-se com o plasminogênio e a plasmina livre. Essa ação vai resultar numa redução da atividade fibrinolítica da plasmina, aumentando a eficácia, né, a eficiência hemostática do coágulo. E aí pode-se encontrar comprimidos de 36 e 300 miligramas de 0,5 gramas também, injetável. A embalagem contém frasco ampola com 20 ml, e aí 20 ml a proporção é 1 grama, 50 miligramas, 1 ml. Ou 4 gramas, 200 miligramas, 1 ml. A administração é por via oral ou intravenosa. O Y injetável, ele é diretamente na veia, sem qualquer diluição, certo? Nestes casos, recomenda-se que a administração seja o mais lenta possível, 1 ml por minuto, certo? Tem que ser bem cauteloso em relação a isso. E para adultos, quanto ao comprimido, é cerca de 2 a 4 comprimidos, 3 a 4 vezes ao dia. E os anticoagulantes, aqueles que vão impedir, né, a formação de coágulos em excesso ali. São as substâncias que impedem a formação de coágulos no sangue, os trombos, inibindo a síntese dos fatores de coagulação. Dentro dos vasos sanguíneos, o sangue precisa se manter na forma líquida, como a gente falou no começo, para que possa fluir livremente. Porém, ao ser estabelecida uma lesão vascular, esse mesmo sangue ele precisa sofrer rápida coagulação no espaço extravascular para interromper uma possível hemorragia, processo conhecido como hemostasia, que a gente já falou. As desordens desse sistema causam preocupação, pois podem levar a uma trombose venosa profunda, um infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral ou outros transtornos associados. E aí, os fármacos que vão atuar nesse processo de anticoagulação, a gente pode falar da heparina e varfarina. A varfarina, ela é um antagonista da vitamina K. Ela é um anticoagulante oral o mais importante. Ela atua na cascata de coagulação nos fatores 2, 7, 9 e 10. Possui absorção rápida por via oral, mas o pico farmacológico é de 48 horas. A ação no TP é em 12 a 16 horas, com duração de 4 a 5 dias. A varfarina, ela atravessa a placenta, então ela é teratogênica, certo? A administração da heparina fica como sugestão, né? Porque a varfarina, ela vai atravessar a placenta. Pode ser encontrada no leite, mas não associado a problemas. A sua metabolização é por via hepática e a meia-vida de 40 horas. O monitoramento dela é feito por o exame complementar chamado de TP. A heparina é uma inibição da coagulação pela antitrombina 3, afetando a trombina na via intrínseca. Tem baixo e alto peso molecular. A administração dela é por via subcutânea. Fragmentos de heparina ou sintáricos são cada vez mais utilizados. Tem a meia-vida curta, é utilizada em urgências ou na impossibilidade de usar a varfarina. Então, os antihemorrágicos tem a vitamina K, né, que é de risco C, uma ampola subcutânea por dose. O Transamin tem risco B, tanto o comprimido como injetável. O comprimido é 250 miligramas
meio comprimido 3 a 4 vezes ao dia. O injetável é 1 a 2 ampolas, 1 a 4 vezes ao dia, antes, durante e após intervenções cirúrgicas. O Y tem risco C. A posologia dele é de 4 a 5 gramas durante a primeira hora, de 1 ml por minuto, né? Por minuto. Tem que ser, a ingestão dele é bem lenta. E dos anticoagulantes, tem o Marevan, de risco D, onde a posologia é de 5 miligramas e 1 comprimido por dia. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, falem conosco, certo? Comigo, Carol, com a Letícia, ou então procure algum professor da disciplina, certo? Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E é isso. Beijão, beijão. Até o próximo podcast.